eu queria só fazer uma ressalva. Eu prefiro andar no meio do mato com o senhor com a lanterna do que esse povo que vai sem lanterna. E é então, é isso, é melhor ter uma lanterna, né, do que ir por conta de que você vai descobrir um dia. Bom, gente, eu acho que ele deu início aqui, porque ele foi embora, né? Então, está iniciado o nosso bate-papo. Então, eu quero dar boa noite a quem estiver aí entrando. E a ideia desse estudo, eu queria fazer eu peguei esse livro do Piaget por uma questão assim muito objetiva. Não existe ninguém estudando nada neste país sobre educação. Anteontem, eu fui na reunião pedagógica na escola, fui fazer uma palestra, e um dos pais estava conversando comigo, né? Não existem pesquisas pedagógicas, nem psicológicas, no Brasil há pelo menos 10, 15 anos. Não existe nenhuma novidade, não existe ninguém pesquisando, não existe estudos, não existe pessoas colocando nada. Então, eu pensei que esse livro, talvez mostrando esse grande obscurantismo, né, pudesse estimular os professores a tentar fazer algum tipo de pesquisa. Gente, eu estou com esse óculos porque eu fiz a cirurgia no olho e a luz do computador eu não posso receber direto, tá? Não é para... Tranquilo. Não, eu nem gosto desse óculos, não, estava escuro demais. Mas, então, esse livro, ele vai mostrar, ele começa mostrando exatamente isso. O Piaget sempre faz, como ele era biólogo, ele faz uma comparação sempre com a medicina, né? Que seria o ramo da biologia, né? E ele diz como que pode a medicina ter evoluído tanto e a educação nada. Esse livro trata de um texto de 1935 e um outro livro um outro artigo de 1965, onde ele diz que é abismante ver como não aconteceu nada na educação, apesar de todas as descobertas desse primeiro texto de 1935. Eu fiz as contas, se passaram mais 58 anos. E nós estamos no mesmo patamar. Então, uma das coisas que ele mostra, por exemplo, é o tipo de órgão que apareceu, né? Por exemplo, você pega o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. O Ministério da Educação, ele tem um poder direto. Ele quer mandar dentro da escola, ele quer mandar no currículo, ele quer mandar nos programas, no que é que deve ser discutido, ele quer mandar em tudo. E ele parte das tradições que ele acumulou durante a sua história. Se você pega o Ministério da Saúde, gente, tem os conselhos federal de saúde, tem o CRM, mas que são órgãos para dar registro de capacitação do médico para exercer a profissão. Não tem ingerência na medicina, não tem ingerência no que o médico faz, só no Ministério da Educação, que se baseia em currículos, em tradições, e na mesmice, e vai se reproduzindo, que é uma loucura, né? Uma loucura. A mesma coisa. Os médicos evoluíram, a medicina evoluiu, porque eles tiveram as áreas afins. Né? Por exemplo, a medicina, eu vou dar um exemplo aqui. Aparece a tecnologia da diagnose, aparece essa paraloscopia, né? Essas cirurgias que são feitas com ferros, né? Que não precisa abrir a pessoa, que chama-se medicina não invasiva. As tomografias, as ressonâncias magnéticas, tudo isso evoluíram assim assustadoramente. Então, todas as áreas, a farmacologia, as próteses, né? Hoje você tem prótese para correr, que um corredor sem perna concorre numa Olimpíada.
Então, a medicina ela se ramificou em suas pesquisas afins e deu um escopo mais competente para a medicina hoje. Eu, por exemplo, fui fazer essa cirurgia agora, eu fiquei espantada, né? Porque elas perguntaram, você é alérgica? Eu digo, eu sou a frio. Então, eu estou muito assustada de entrar na sala de cirurgia, porque é gelada, e eu saí com muita gripe. A mulher, não se preocupe. Quando eu entrei, me deitaram em cima de um colchão descartável com um aquecimento elétrico. E me cobriram com uma manta quentinha. Então, eles todos gelados e eu quentinha. Isso é a medicina. Nós poderíamos, na educação, ter discutido, ter pesquisado sobre a cultura, sobre o raciocínio das crianças, sobre as diferentes áreas do conhecimento, sobre todas as síndromes e como fazer suas intervenções no aspecto pedagógico, sobre os métodos de diferentes disciplinas, sobre os programas, quais são os programas que são realmente comuns a toda a humanidade, qual é o programa comum nas culturas e qual é o comum àquela cultura específica. Né? Educação indígena. Outro dia eu vi essa loucura, né, de educação indígena na USP. Os índios querem ser índios eternamente? Será? Já perguntaram a eles? Ninguém pergunta nada às pessoas. Então tem que ter um currículo que o índio saiba o que a humanidade sabe. Ele precisa saber o que existe para ele escolher. Abaixo disso, temos que pesquisar qual é o programa comum ao país dele, para ele ser um brasileiro, ser um indígena brasileiro. E, por fim, quais são as características da sua cultura que devem estar no programa para que ele se sinta com identidade, com a língua, com as seus valores, suas regras, suas danças, suas músicas. Né? E nada disso foi pesquisado. No Brasil e no mundo. Né? Acho que a maioria do mundo também, algum ou outro país fez alguma pesquisa, né? Até na época do Piaget mesmo. Mas o Brasil é ideológico. Tal educação para pobre é desse jeito, educação para índio é desse jeito, educação, tudo balela, né? Tudo tirado do nada, porque não tem um documento dizendo qual foi a pesquisa que foi realizada para se chegar a essa conclusão. Então, uma das primeiras coisas que o Piaget coloca nesse livro, nesse capítulo, né, é isso. A educação está na base de qual é o resultado das provas que os alunos fazem, né? E a medicina está preocupada com a cura, com os métodos não invasivos. Gente, há 40 anos atrás, eu sofri um acidente de automóvel e tive uma explosão de fígado. Meu fígado se esbagaçou. Entrei no hospital, o cara disse, só 0,4% das pessoas sobrevivem a essa explosão de fígado. O cara disse, bom, eu vou botar aqui junto os pedaços e vamos ver o que dá. Aí eu fui transferida para um hospital particular. Fui operada por excelentes cirurgiões e tudo na rede pública. Quando eu cheguei no particular, tinha um médico, que hoje tem uma grande clínica, né? Chama-se Luiz Felipe Matoso. Eu fui internada particular numa pequena clínica, onde ele tinha o consultório e todos os recursos lá tecnológicos. Ele trazia, ele é que montava os equipamentos para o Pedro Ernesto, que era do Estado, ninguém sabia mexer, aí ele ia lá voluntariamente para fazer isso, né? Para mostrar como é que se fazia uma tomografia e tudo, porque ele era top, assim, de linha. Aí ele virou-se e disse, ele viu o meu caso, subiu lá no andar mais alto, que era onde eu estava, e disse, olha, eu tenho uma pesquisa do meu mestrado, que é métodos não invasivos para debelar um abscesso. Eu estava com um abscesso interno no fígado, então a bilis, tudo ia pingando para dentro do próprio fígado, ele ia explodir de novo e eu ia morrer. Aí ele disse, mas eu só fiz isso em rim. Vocês querem experimentar? Eu acompanho a pesquisa. E como eu ia morrer mesmo, a galera disse,
bota, toca para frente. E ele botou o dreno, uma coisa até dura na época, né? Eu não podia nem tocar aqui, porque era um ferro duro para o lado de fora, né? Porque ele drenava pelo lado de fora, ele colocava, através da tomografia, ele ia no caminho bem direitinho, até atingir o abscesso. Um negócio assim fantástico. Isso há 40 anos atrás, esse cara estudava métodos não invasivos. Hoje, a medicina faz a maioria das cirurgias. Eu fiz agora essa cirurgia do olho praticamente acordada. Eu pergunto à mulher que horas eu vou dormir. A mulher, está doendo? Eu digo, não, então não vai dormir. Vai. Hoje tem cirurgias que são feitas, as pessoas acordadas, sem nenhuma invasão, né? Porque o anestésico pode te matar, você pode morrer do anestésico. Então, eu estou falando assim da medicina, porque ela é tão brutal a diferença, e como o Piaget era biólogo, ele diz, é isso, a pedagogia teria que ter evoluído na mesma dimensão que a medicina. Ele o tempo todo faz essa relação entre a medicina e a educação. E ele lastima que a educação não tenha pesquisado nada. Não pesquisou programa, não pesquisou currículo, não pesquisou absolutamente nada. Nós temos 5.000 funcionários no MEC que não produziram absolutamente nenhum conhecimento novo que você possa dizer, isso aqui eu posso aplicar na educação amanhã e melhorar a educação brasileira. Então, por exemplo, o Piaget até dá o exemplo da alfabetização, né? A alfabetização, ele pergunta, deve ser global do geral para o particular ou do particular para o geral? Isso é uma pesquisa. E graças a nós, graças ao Lauro, né, nós fizemos. O Anísio Teixeira fez, né, o Lourenço Filho fez. Então, como as pesquisas de 1960 diziam que, quando eu sei o global, eu vou para o particular. Ou seja, a partir do texto, eu vou para a letra. Aí o pessoal das letras dizia, não, a gente tem que começar da letra e vai para o geral. Mas aí, quando eles começavam da letra, todas as pesquisas mostravam que a criança que falava sapato, por exemplo, ela dizia porque era o fenômeno, o fonema. Né? Aí, então, era uma loucura, né? Porque o povo brasileiro falava Flamengo, Creuza, Deus o livre, de cócara. Então, o povo que falava um outro português nem sonhava em saber aquilo, né? E aí veio o Lauro e disse, nós vamos fazer o que manda a epistemologia genética e vamos experimentar para ver se dá certo. Então, nós vamos do particular para o geral e, ao mesmo tempo, não, do geral para o particular e, ao mesmo tempo, do particular para o geral. Então, nós vamos fazer essa confrontação de duas metodologias e vamos utilizar a matemática para nos dar suporte ao pensamento lógico para a reconstrução do pensamento. Então, o Lauro criou um método que nós usamos o pessoal usa na Escola Nova, em vários lugares já usam, né? Que é você começar de um tema, Monteiro Lobato, personagens do Monteiro Lobato, Emília, Pedrinho, todos aqueles personagens, a partir dessa temática geral, puxam uma palavra geradora, dessa palavra geradora eu desdobro matematicamente todas as permutações, quer dizer, Pedrinho, papepipopu, dradedridrodru, nhanhenu. E agora eu vou para o geral de novo. Pedra, pinha, padre, ninho. E aí eu formo as palavras de novo, das palavras eu monto frases, e das frases eu monto texto. Então, o Lauro fez uma revolução, utilizando-se de todas as pesquisas que tinham para construir uma metodologia em que fosse tão compatível com o desenvolvimento da criança que a criança gostaria de ler quando acabasse de aprender. Ia ficar morto de feliz de dizer, eu sei ler.
e aí ia gostar da leitura, né? E esse é um fato que você vai ver nas escolas que aplicam esse método. Aí o que a gente vê na educação? É que mesmo com toda essa pesquisa, ninguém sabe disso. Usa a palavra... Outro dia uma moça estava... Use a palavra geradora, não sei o quê. Ela não me citava em lugar nenhum. Aí eu mandei mensagem para ela na rede social. Eu disse, olha, essa palavra geradora que você está dizendo aí, essa ficha esquema, esse nome, ficha esquema, e essa estrutura que você está dizendo, está no meu livro para a escola e alfabetização. Eu sou Adriana e esse método que você está dizendo aí está publicado num livro. Quer dizer, não que ela tivesse maldade nenhuma, tanto é que eu disse, pode usar à vontade, não quero nem saber. Mas é que as pesquisas sérias, não, nem elas são levadas a sério na educação. A educação é o lixo da sociedade. Nem sequer o que já é pesquisado, as pessoas querem saber. Por que é isso? Por que aquela ficha de palavra geradora? Por que a ficha esquema? O que significa ficha esquema? O que é esquema no pensamento do Lauro de Oliveira Lima? O Lauro fala na escola secundária o tempo todo de esquema. Toda a obra dele é esquema. O Piaget fala em esquemas de assimilação. O que é esquema? O que é isso? Então, o que o Piaget mostra nesse capítulo é a ausência total de seriedade, de pesquisa, de qualquer boa vontade, né? São 5.000 funcionários discutindo currículo há 50 anos, né? Vai fazer mais concursos, vão botar mais... Olha, podem fechar o MEC, tá? Eu estou dizendo isso aqui, não quero saber de política, de nada. O MEC não nos serviu para nada. Não produziu um conhecimento útil. Diga assim, qual foi a coisa que o MEC produziu para mandar para as escolas? Fica discutindo currículo que ele não precisa discutir, porque o currículo todo mundo já sabe. Já está definido desde 1912. Então, ele não precisa dizer currículo. Quais são os programas? Isso tem que ser definido pelos estados. Os estados têm que pegar o que é em nível nacional, o que é em nível estadual e comunitário. Então, isso tem que ser feito na federação, né? Num estado, num município. Não tem nada a ver com o MEC. Então, o MEC não tem função. Não tem função. Né? Pode mudar as cadeiras de lugar e tudo, não muda nada. Aquilo ali não produziu nada. Eu estou assim porque eu fiquei muito emocionada relendo esse livro para falar para vocês sobre esse livro, né? Porque é muito decepcionante a gente ver, né? Então, qual era a minha ideia? Era não que vocês façam pesquisas, quem for professor e que esteja nessa live. Eu nem espero tanto pesquisas, não. Eu espero constatações. Procurem saber 10 testes básicos do Piaget, que vai dos 3 aos 15 anos. Veja qual é a faixa que você trabalha, olhe esses testes e vá olhar. Só ver se realmente é assim que a criança pensa, porque você vai ter a grata alegria de ver que alguém já estudou aquilo e está disponível para você como é que uma criança de 7 anos pensa. Como é que uma criança de 9 anos pensa. Porque aí você começa a ajudar as pessoas que estão em volta. Por exemplo, as crianças de 9 anos, elas têm medos, elas começam, né? Elas fazem bullying. Por quê? Porque é uma transformação radical aos 9 anos de idade. As crianças mudam, né, sociologicamente por volta dos 9, 10 anos, quando eles adquirem a operação multiplicativa. Eles, por exemplo, passam a ter a noção do que é nunca mais, para sempre, a morte. Por exemplo, quando você fala, ele ficou muito triste, que ele não entende morte com 6 anos. Simplesmente ele deixou de ver aquela pessoa, substitui os afetos por outros, né? Se ele tinha muita ligação afetiva, fica melancólico, mas se você souber trabalhar e tudo, a criança supera. Agora, aos 9 anos, não, há um medo real de perder. Perder e saber que nunca mais ele vai ver aquela pessoa. Nunca mais ele vai jogar com aquela pessoa. Então, isso é uma coisa assim dramática. Então, os 9, 10 anos são dramáticos na vida de uma criança, né? Então, o que eu penso é, por que os educadores hoje não se voltam para constatar?
Vamos descobrir como é que são as crianças. Vamos ver, o Piaget fez um teste aí, por sinal, estou vendo aqui a Carol. Carol, está pronto as fotos, já mandei plastificar, tirei as fotos, botei numa caixa linda o teste da paisagem, você vai ter assim um top de linha. Então, é você testar e ver com seus olhos o que um homem lá em 1930 pesquisou, escreveu mais de 100 livros sobre a psicologia do desenvolvimento. Então, Piaget tem uma obra, assim, gigantesca, porque ele contou com estudos de várias pessoas do mundo inteiro. Né? Então, constatar, né, quem for dono de escola, quem for coordenador, teste os seus alunos para você ver com alegria, né, você poder rir quando uma criança, você faz uma dança, aí vem os dois lá do fundo, aí um vai para esse lado, aí o outro vai também. Por que o outro vai também? Ele não saca que é para ele ir para o outro. Porque precisa uma idade mental para ele entender isso. Então, ele olha, aí o último vai para esse, ele nem olha, vai para trás. Aí tem uns que vai, aí quando chega na frente do palco, eles olham, aí vê para onde é que foi um, aí vai para o outro. Ali ele fez uma operação. Ele disse, se ele foi para lá, então eu tenho que ir para cá. Porque tem que cada um ir para um lado. Isso tudo é uma operação matemática no cérebro de uma criança, uma simples dança. Então, às vezes, você olhar a dança e não entender por que as crianças não entendem os passos, né? Por que você precisa botar uma criança puxando uma dança? Porque aquele entende. Por exemplo, uma criança que faz um caracol e é capaz de desmanchar o caracol e acabar numa roda perfeita, todos virados para o lado de dentro, porque começa, por exemplo, eles desenrolam e acabam do lado de fora. Todos virados ao contrário. Às vezes eu vejo no São João, né, os pais não têm ideia do que seja um pau de fita. O fazer o pau de fita é um nível. Fazer e desmanchar é outro nível. Às vezes, quando a criança está num nível menor, você faz só eles fazerem a trança. Mas desfazer, meu filho, ou ele se posiciona precisamente no local certo, ou ele não desfaz a trança. Então, todas as danças, todas as coisas das escolas, nós, educadores, temos que pensar para saber como é que a criança faz. Por que não pode expor aquela criança? Se não bota para puxar uma criança, que vai fazer tudo errado. O pai vai achar que ele é atrasado. Meu filho não acompanha, meu filho é atrasado, meu filho tem autismo, porque agora todo mundo tem autismo, né? Não, ele não tem aquele nível ainda. Mas ele vai ter. E quando ele tiver, ele vai até rir dos que não têm. Vai dizer, como é que o cara pensa um absurdo desse? Então, você olhar isso, é uma alegria tão grande, que eu queria muito que os professores pegassem a pesquisa do Piaget, os testes do Piaget. Eu estou fazendo um monte de testes aí, eu já botei alguns no YouTube e tudo, para que os professores realmente utilizem-se desse A outra coisa que o capítulo fala, né, foi a proliferação dos institutos de pesquisa. E apareceu o Instituto Jean-Jacques Rousseau, na Suíça, que tinha a escola chamada Escola dos Pequeninos, que foi onde Piaget fez a maioria das suas pesquisas, e no Brasil apareceu o INEP, que é sorrindo mesmo. O INEP chama-se Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas. Esse instituto foi criado pelo Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro, que descobriu, aqui no Ceará, um Lauro de Oliveira Lima, e uma escola que ele tinha uma experiência, e um livro que ele tinha escrito, chamado Escola Secundária Moderna. Anísio Teixeira leva o Lauro e faz um prefácio da Escola Secundária Moderna, que são 500 páginas, e publica pelo INEP. A primeira edição sai pelo INEP. Então, você imagina o que era isso? Era um homem de tamanha grandeza que começava a pensar, olha, um homem... Gente, nem hoje a gente acha que alguém do Rio de Janeiro vai descobrir Ceará. Eu posso morrer aqui e não vou ser descoberta aqui. O Sul vive para o Sul, as TVs para o Sul, as entrevistadas são do Sul, é tudo ali, né,
Então, um cara que tinha a grandeza de ver o país e pescar, né? Todo mundo que tivesse de bem no país inteiro e levar para fazer pesquisas e poder publicar, né? Hoje, o INEP é o fazedor de Enem. Tudo que o INEP hoje faz no Brasil é prova do Enem, que, diga-se de passagem, uma loucura, né? Só pirado faz um... Mas o Enem fica em outro lugar, né? Mas a gente vê, né, por exemplo, que muitas, na época, né, em 1960, você tinha Valon, Waldorf, Anísio Teixeira, Pestalozzi, Montessori, Laura de Oliveira Lima, Anísio Teixeira, por exemplo, a Escola Parque de Brasília foi toda baseada no Anísio Teixeira. Tinha uma escola nova no Rio. Olha, as escolas privadas proliferaram pesquisas pedagógicas, né, maravilhosas. Né? Tudo isso as águas levaram. Né? A Escola Parque do Rio era uma escola diferenciada, hoje foi vendida para aquele Lema, né, que compra todas as escolas. Não sei se é o Lema, não, tá? É um cara lá que vai comprando todas as escolas e acabou, e não tem mais pesquisa nenhuma, as escolas viraram qualquer coisa. Né? E nessa época, até os currículos da pedagogia eram diferentes. Por exemplo, no meu currículo tinha Sociologia da Educação, tinha Planejamento da Educação, tinha Economia da Educação, tinha Educação e Movimentos Sociais. Olha só, isso era o currículo da Faculdade de Pedagogia. Mas tinha também Metodologia do Ensino da Matemática, Metodologia do Ensino das Ciências, Metodologia do Ensino das Línguas. Né? Então, era um curso, gente, era um curso assim fabuloso. Hoje, a pedagogia aí das faculdades que você passa na esquina e o cara te matricula, não tem nada, não tem metodologias nenhuma, não tem ideia do que seja planejamento educacional, não tem qual é a influência da educação na economia, né? Porque se você soubesse do planejamento educacional e de economia na educação, você ia ver por que o Japão deu uma virada, por que a Coreia deu uma virada, por que os países nórdicos também, todos estão no top das pesquisas, né, sobre o sucesso educacional, porque viam, né, esse currículo, né, de uma forma diferente. Falei já da alfabetização, falei das pesquisas, né, do tipo de pesquisas que poderia haver, né, falei de como seria a aprendizagem da alfabetização, e eu acho que pesquisa eu não consigo vislumbrar pesquisa educacional hoje no Brasil, né? Acho muito difícil mesmo. Poderíamos, no máximo, talvez, quem tivesse nos órgãos, né, públicos e tudo, tentar pesquisas. Né? Ontem eu estava na reunião pedagógica com os pais e o Helder, que está ali, falando, né, do atendimento em hospital, essa criança que está fazendo hemodiálise, essa criança que vem para o tratamento do câncer, do interior, né? essa complexidade, né? Isso é uma coisa seríssima. Isso não é uma coisa que manda 10 estagiários ali da Faculdade de Educação para dar umas atividades. Quando eu estava na Faculdade de Educação da Unifor, tinha projetos de estagiários que iam para os hospitais atender as crianças na hemodiálise. Aí davam joguinhos e tudo. Claro que eu sempre apoiei isso, porque eu acho que é melhor ter algum educador indo até o hospital atender a criança, né, fazer qualquer jogo, fazer ela ser feliz, do que não ter nada. Mas era preciso fazer pesquisas. Né? Como é que eu atendo em nível estadual, né? Não tenho como resolver a questão hospitalar em todo o estado, não tenho como resolver isso, não tenho como botar um hospital em cada município. Então, eu tenho que centralizar, mandar para cá, para lá e tudo. Então, como é que nós vamos atender? Isso, gente, isso demanda sentar e fazer um plano de ação, né? Que tem que coletar dados para poder esses dados, né, reverter em ações pedagógicas. Né? Mas eu preciso saber qual é o tipo de currículo que eu tenho para esse menino,
Qual é o tipo de programa que eu tenho para essas crianças? Qual é o tipo de material que eu tenho que usar com essas crianças? A sala de aula deve ser no hospital ou deve ser ao lado do hospital? A mãe, o que é que eu faço com a mãe que vem do interior? Um menino de 4 anos vem com a mãe, eu faço o quê com a mãe? Tudo isso é um plano de educação, de sociologia, né? Eu estou até falando isso porque eu tinha pensado, eu estava falando para ele que eu tinha pensado, né? Porque eu tinha assistido um programa na televisão sobre as crianças que vêm para fazer exames e ficam em umas casas de acolhimento e às vezes não tem vaga, não sei o que lá. Eu digo, puxa vida, se eu tivesse dinheiro, poxa, eu podia pedir aí verba para algum lugar, né? Toda gente pede Pix, de repente eu peço Pix para fazer uma casa de acolhimento dessa criança que vem do interior. Mas aí eu me dei conta que vem com a mãe. Aí você demanda um plano sério, né? De atendimento dos adultos e das crianças. Né? Você não pode, né? Não é uma casa, não é uma brincadeira, né? Mas temos muitas coisas, né? Muitas coisas para planejar, não temos ninguém pensando nisso, eu não vejo. Esses grupos também, eu não acredito muito, né, nesses negócios de ministério. O sistema público, eu acho que enquanto ele não se der conta que ele tem que fazer uma parceria com o privado, não anda esse país. Porque não andou em lugar nenhum do mundo. Todo lugar do mundo que andou porque tem parceria público-privada. Ou o dinheiro que você traz, como a França, que trazia das colônias, né? Que explora todo mundo para enriquecer a França, aí pode ter um sistema escolar francês que atende as crianças com não sei quantos metros quadrados, não sei o que lá. Mas, não delirando, né? Tem que haver quem estude e quem pesquise. No nosso sistema atual público, é muito difícil se acreditar que alguém vai dedicar horas e horas a estudos e pesquisas. É muito difícil acreditar nisso. Está todo mundo na política. Eu vejo assim que eu posto uma coisa, tem 30, 40 pessoas que assistem. Aí você vê um besterol político, 30 mil, 40 mil. Está todo mundo na política, né? Então, não sobrou quem vai fazer essas pesquisas, né? Então, tem que haver uma acoplagem, porque o privado ele tem uma prerrogativa da liberdade, né? Tudo privado, você faz o que quer. Né? Atualmente, eu não sou dona de escola, mas se eu fosse, eu faço a minha escola do jeito que eu quero. Quem não quiser, dali a porta vai-se embora. Não é, não é assim? Privado é isso. Você faz, você oferece um serviço, né? Você oferece uma camiseta com um símbolo aqui bem grande da sua loja. Aí a pessoa compra ou não compra. Eu não compro, o outro compra. E é isso, né? Um cara diz, se tiver uma maçã atrás do telefone, o telefone é top de linha. Aí todo mundo quer. Então, o privado, ele tem a liberdade de pesquisar, a liberdade de buscar. Então, essa liberdade, junto com o sistema público, que é quem tem a finança, né, que tem o dinheiro e que tem o dever de fazer, seria, assim, a coisa ideal. Né? Mas, no Brasil, tudo que é privado é considerado ruim e tudo que é público é considerado bom. Então, enquanto a gente ainda tiver isso, vai ser muito difícil. Gente, tem alguma pergunta? Eu estou falando demais. Vamos lá. O que está no capítulo é isso, tá? É o que eu coloquei aí. Hoje foi muito mais de política da educação do que de psicologia, né? Fala, Ana. Tá ligado o teu... Liguei agora. Boa noite a todo mundo, né? Boa noite. Eu tô cada vez mais virando fã desse grupo, viu? Eu também. Porque a discussão está cada vez se enriquecendo mais, né? E a descontração também favorecendo a isso. Né? As risadas aqui são de
aprovação. Às vezes É. Que bom. são risadas de aprovação. E a Adriana vai falando e vai, assim, suscitando algumas questões na cabeça da gente. Eu tenho primeiro uma curiosidade mesmo, pessoal, em relação da questão da palavra geradora, porque o Paulo Freire também trabalhou com isso na educação de adulto. Eu não sei se eles chegaram a conversar, o Lauro e o Paulo Freire, ou como que se deu essa relação, né? A história dos hospitais, do atendimento, é só um esclarecimento que é uma lei que assegura, né, que essas crianças têm o direito à educação. E foi criado agora um grupo de trabalho na Secretaria da Educação, eu trabalho na Secretaria da Educação, para começar a pensar de que forma o Estado vai assegurar esse direito, né? Porque até então tinha uma algumas experiências, mas experiências isoladas, que não é institucional, não é nada de uma garantia de direito do próprio Estado. Então, agora tem esse grupo de trabalho, está se discutindo essa possibilidade de fazer esse atendimento, mas ainda muito embrionário, tem muita questão para se discutir. Eu acho que a Adriana ontem levantava questões importantes. Essa da mãe, por exemplo, é uma questão muito importante, né? O que foi colocado na experiência de quem já vem realizando esse trabalho, que a mãe aproveita esse tempo para resolver algumas outras coisas, tipo de que ela não pode resolver durante o tempo que está com a criança. Mas há a possibilidade de fazer um trabalho com as mães também do ponto de vista da educação, né? Com certeza. Então tem aí um campo de atuação muito grande. A Adriana até brincou dizendo, vamos criar aí uma ONG, porque é uma outra questão de discussão, um tema de discussão atualmente, é de como agora a educação está sendo visada por esses institutos, pelas ONGs, pelo terceiro setor, como é chamado, né? Terceirização. Quer dizer, e o Estado, né? Então, eu acho que é diferente você ter uma parceria público-privado para você ter uma parceria público, terceiro setor, que parte da sociedade civil organizada, é um ponto interessante para se discutir também. Agora, a questão das pesquisas, eu, ao ler o capítulo do livro, é assim, uma constatação que deixa a gente meio boquiaberto, né? Eu acho que essa preocupação com, com oferecer, com a universalização do ensino, com oferecer o acesso, né? Melhorar o currículo, não sei o quê, gerou um vácuo mesmo nessa coisa da pesquisa. Hoje, no Brasil, ainda quem faz pesquisa são as universidades, a gente tem que reconhecer, mas houve uma ampliação muito grande de oferta, né? De cursos de graduação e tomou uma proporção que não tem como, tipo assim, um acompanhamento da qualidade desses cursos ser feita. Eu ri quando você disse que você passa na esquina e já sai matriculado, né? E infelizmente, assim, por incrível que pareça, um dos mais que ampliou foi exatamente o curso de pedagogia. Por quê? Porque existia uma exigência na lei de que em 10 anos todo professor que estivesse na rede educacional, em sala de aula, tinha que ter o nível superior. E aí houve uma abertura para que não só as universidades, mas alguns institutos, passando aqui é a rota de decolagem, está passando um avião aqui em cima agora mesmo. Mas, assim, houve uma abertura para que alguns institutos que, de início, começaram a ser ligados às universidades, começassem a oferecer esses cursos. E ampliou-se de um modo que perdeu-se o controle da qualidade, infelizmente. E a qualidade é mais voltada para
tá mais individualizada, né? Não Bom, volta então para vamos tentar aqui por parte, né? Porque tem 3 tópicos, né? A palavra geradora, a ideia da palavra geradora é de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que você tinha que chegar nos locais e ter fazer uma pesquisa com a população, que ele chamava de pesquisa do universo vocabular. Quer dizer, o que aquelas pessoas falam, quais são os problemas delas, quais são as angústias, o que vive aquelas pessoas, né? Por exemplo, eu subi na favela, a gente fez o universo vocabular, aí apareceu vala, foi a primeira palavra. Né? Limpo, lama, rato. Aí vai olhando o que as pessoas comentam, polícia, entende? Segurança, aí tudo que aparecia. Aí você, desse universo vocabular, você puxa uma palavra geradora. Essa era a ideia do Paulo Freire. Quando o Paulo Freire criou essa metodologia, a primeira pessoa no país e no mundo que escreveu o que Paulo Freire criou foi o Lauro de Oliveira Lima, no livro chamado Tecnologia, Educação e Democracia. No final do livro, em apêndice, tem o método de Paulo Freire. Inclusive, ele usa a palavra tijolo, tá? Para mostrar o desdobramento das palavras e tudo. Então, vem daí. O que é que o Lauro acrescenta? Acrescenta a permutação matemática, silábica, né? Botar tatati, totu, laleli, lolu, jajaji, joju, e botar tigela, talo, lito, laté. Aí vê o que palavras existem e que não existem. Então, ele fez essa análise, a permutação e análise combinatória com as sílabas, que o Lauro era assim, né? A cabeça dele era análise combinatória. Então, combinar todas as sílabas com todas, até eu descobrir que palavras existem e as que não existem. E aí, produção de frase, texto, aí já vai para o Lauro, né? Mas ele faz isso, e no meu livro para a Escola de Alfabetização, eu falo em Paulo Freire, inclusive Paulo Freire que fez o prefácio, eu falo nele, falo do universo vocabular, falo da palavra geradora e falo do Lauro. Então, é uma metodologia aí, quem escreveu o método do Lauro? Euzinha. O Lauro escreveu do Paulo Freire, e eu escrevi o do Lauro. Então, no meu livro da Escola de Alfabetização, está o método do Lauro e do Paulo Freire engajados um no outro. Então, isso é. Se você quiser depois, a Patrícia pode te dar uma cópia, nem que seja só do apêndice do livro Tecnologia, Educação e Democracia do Lauro, que eu tenho todos os livros do Lauro lá na escola. É só tirar. Esse, provavelmente, eu só devo ter um, porque eu tive que procurar nos sebos, até achar toda a obra dele. Aí, esse você tira cópia, pelo menos disso, para tu ver. Você falou nesses grupos que estão fazendo na Secretaria de Educação. A única coisa que eu te diria é que eu sugeria que vocês procurassem pessoas externas das secretarias, do sistema público, para participar. Porque, senão, eu vou te dizer uma coisa que eu sei que você vai ficar chateado, a maioria não vai gostar e tudo, mas é entrópico. Come-se a si mesmo. Todo processo que está dentro das próprias secretarias, está dentro do próprio ministério, eles são entrópicos, eles são autodestrutivos, eles se detonam, né? Eles se destroem ou por briga de poder, ou por falta de um não vai, o outro não vem, o outro está no grupo porque é padrinhado de não sei quem. É muito complicado. Eu fui funcionária pública, então ninguém me engana. Eu fui funcionária federal, então eu sei exatamente como é que funcionam os grupos e tudo. Eu, por exemplo, quando quis fazer um projeto dessa natureza, eu fiz um projeto que chamava Sistematização de Experiências por todo o Brasil. Uma das experiências que eu financiei e que me deu o relatório, que deve estar lá no CEBIA, no Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, é a experiência de Capuí.
que fez uma escola, que botaram os ônibus para ir buscar as crianças, os ônibus iam pegar as crianças nas casas, levavam para a escola. Então, aquele projeto eu financiei com dinheiro público, mas era um projeto da prefeitura. Tinha nada a ver com o órgão federal que eu trabalhava. E aí, através desse financiamento, eles fizeram relatórios e tudo, me entregaram, eu sistematizei e entreguei para a instituição. Então, eu procurava financiar boas experiências que tivessem por todo o Brasil, mas de fora do meu órgão. Quando você pega só as pessoas do órgão, é muito complicado. Até na escola privada você junta todo mundo e daqui a pouco o professor falta sempre, o outro não vai, o outro chega atrasado, o outro não dá importância, aí você fica com raiva, aí cria uns climas ruins. Tem que trazer gente de fora sempre. Né? A Patrícia, que trabalha comigo há bem 30 anos, ela sabe disso, eu sempre chamo pessoas de fora, eu quero aberto, por exemplo, isso aqui. Vocês trabalham num lugar, outro é dono de escola, outro é não sei o quê, eu não quero coisa só na escola. Não quero, porque não dá certo. Eu já sei como é que é. Você fica com raiva porque a pessoa não foi, você fica com raiva porque a pessoa chegou atrasada, você fica com raiva porque a pessoa não comentou, você fica com raiva, quero isso não, deixa livre, deixa as pessoas. Trazendo pessoas de fora, você enriquece o seu meio ambiente. Então, quem tiver escola, chame gente de fora para estudar, chame os pais, façam palestras, façam coisas, eventos, que agregue a sociedade para dentro das instituições. Então, se você está numa instituição pública, Helder, me perdoe, mas é entrópico. Vai se ferrar, eles vão destruir a si mesmos, não vão escrever nada, não vão produzir nada, não vai sair do lugar, você vai passar um ano. Daqui a um ano você me diz o que é que produziram. Se tiverem produzido, eu acho um milagre. Eu no seu lugar, chamaria gente de fora. Teria uma proposta de dizer, vamos trazer, se tem 5 pessoas da secretaria no grupo, vamos botar 4 pessoas de fora. Só para ter a maioria ali, porque essas besteiras contam. Vamos chamar pessoas de fora. Não necessariamente de ONG, não. Qualquer transeunte. Qualquer pessoa interessada em educação. Tá? Viu, Adriana? Já tem gente das universidades e de outras secretarias. Mas, assim, tire as secretarias e a bem-vindo à sugestão. Eu vou te falar depois sobre as universidades, tá? As universidades ficam stand-by. Porque se eu fosse você, pegava os transeuntes. Passou ali na esquina, dizia, ei, tu gosta de educação? Vem cá, participa dessa comissão aqui. Pessoas que tragam a realidade. A realidade está sendo vivida pelas pessoas, não está sendo vivida pelas secretarias. São as pessoas que vivem a realidade. São os seres dentro das escolas. Pega um professor de uma escola que seja estudioso e diz, será que lá na tua escola aí, Patrícia, na tua, Sibera, não tem ninguém que queira discutir essa questão do hospital? Manda para o Helder. Diz, eu tenho aqui um voluntário para trabalhar nisso daí, porque é interessante. Essa troca que enriquece, fantástica. É por isso que o texto causa tanta depressão. Porque se você ficar só nas secretarias, Helder, não anda. É entrópico. Se ficar só no público, é entrópico. Vá lá, veja, entropia. Sistemas fechados que tendem a morrer. Morre em si mesmo. Então, se você só pega público, universidade não tem nada para contribuir, viu? Eu vou te dizer uma coisa, você pode até chamar, vocês podem valorizar e tudo. Eu não vi nenhum conhecimento em nenhuma escola neste país durante esses 58 anos que passaram desde o artigo do Piaget, que tenha nascido nas universidades. Todos nasceram, Lourenço Filho, era no município, Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, tudo em área privada, área pública, mas municipal. Meu pai vivia nos interiores, fiscalizando isso. Tudo veio da ação. Ninguém. Olha, a única pessoa que tentou a universidade foi o Darcy Ribeiro. Ele mesmo diz, não sei se você viu aquele discurso dele, que ele diz que fracassou em todas as áreas. Fracassou na alfabetização, fracassou na alimentação dos pobres, fracassou no sistema do CIEP, ele fracassou em tudo.
porque só trabalhou ali com as pessoas. O que que o CIEP, por que o CIEP sair um projeto? Por que a gente fez mais de 50 CIEP, sei lá quantos, no Rio de Janeiro? Porque o Darcy Ribeiro chamou, sabe quem? Tomoko. Era uma senhora chinesa, japonesa, que trabalhava na Secretaria de Educação. Eu, que não trabalhava em secretaria nenhuma. Vixe, como é o nome dessa menina? Bom, nós éramos 5 pessoas, 2 de área privada, que vinham do acaso, uma da Secretaria de Educação. Ele me chamou para ser assessora. Eu era assessora do vice-governador do Rio de Janeiro, do Darcy Ribeiro. Aí ele disse, vai aí, monta esses CIEPs aí para mim. Nós fizemos um projeto. O CIEPs nasceu com um projeto de prédio, de proposta pedagógica, de tudo. Porque era uma mistureba danada. O Darcy era assim, ele era meio doidão, né? Ele era louco, ele juntava qualquer pessoa. Ele estava num lugar e conversava com a pessoa dava uma ideia. Ai, que ideia bacana, passa lá na vice-governadoria. Aí ele ia, Adriana, esse cara aí tem uma ideia de não sei o que lá, faz não sei o que. Era assim que funcionava. E assim ele conseguiu fazer muita coisa, né? A outra coisa que tu colocaste, né, essa questão dos institutos do Estado. Isso aí, olha, isso aí são tubarões. 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 No Rio de Janeiro, esse Lehman, que financia essa Tabata, uma deputada aí do Congresso, né? Ele faz isso, ele financia os deputados dele, ele comprou todas as escolas assim que podia no Rio de Janeiro, criou todo um sistema, né? Um sistema de educação dele, do que ele acredita. Aí fica com esses negócios aí desses caras esses CEOs, né? Esses Elon Musk, né? Do Facebook, essas pessoas que, porque são ricas, acham que tem a verdade e que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito na educação. Né? Então, você fica à mercê de um cara que não entende nada de educação, a única coisa que ele é rico e que compra não sei quantas escolas, coloca não sei quantos deputados federais, não sei quantos deputados estaduais e vai tomando o poder. Né? Então, esses institutos hoje são isso. O que o povo está preocupado é porque o Estado tinha esse poder, né? A universidade tinha esse poder. E, de repente, esse poder acabou. Está sendo tomado por eles. A nosso ver, nós aí, Sibeli, Patrícia, nós que somos de escola, estamos nem aí. É briga de graúdo que se comam. Se acabar a universidade, azar. Se a universidade acabar com eles, azar. Não modificará em nada a nossa existência. Só tenho pena, porque uma come, né? Parece aquele lang-lang, aquele bicho que vai comendo tudo, né? E eles vão comendo tudo, vão comendo as escolas todas. Compraram, gente, a Escola Parque no Rio de Janeiro, compraram a escola nova, compraram tudo. Que eu saiba, compraram as escolas todas que tinham alternativas, foram compradas por esse cara aí. Agora tem outros, né? Aí eles criam um instituto, que é uma ONG que ganha dinheiro, conseguem financiamentos que nós não conseguimos, e vão tocando seus projetos, né? Como donos do mundo, né? Tá tão abandonado tudo, né? Na educação, que qualquer aventureiro chega, toma e leva. O que fala? Eu às vezes me preocupo porque, assim, por exemplo, você vê no Ceará a gente tem a UES, a UFC, talvez a Unifor, que forneça um curso de pedagogia mais ou menos, né? E ninguém quer fazer pedagogia. Então, você vai hoje em qualquer escola de ensino médio, ninguém quer fazer, é tipo o último recurso. Então, o menino que vai para lá já vai assim com ódio no coração, porque ele não quer fazer pedagogia, porque só passou naquilo. E aí tem essas outras que são em EAD, que você paga, né, e tem o diploma,
e a sociedade crescendo, o número de escola crescendo absurdamente, e eu não sei quem é que vai dar aula, porque não sei, às vezes me preocupa se vai ter professor Tu viu no que futuro. o Piaget também coloca essa questão nesse capítulo, né? De que o Pronto. professor não valoriza a ele mesmo, né? Ele não tem Uhum. nenhuma autoestima, não tem nada. Ele está na lata. Isso ele também trata nesse capítulo. Ele fala que os professores são os primeiros a se desvalorizarem, né? Eles se desvalorizam porque é um ciclo vicioso, né? É um país que tem 5 mil funcionários públicos ganhando 30 mil reais no Ministério da Educação. Vão fazer concurso agora para botar mais gente, tá? Que Pois não fazem nada, é que não fizeram assustador. nada, e que esse dinheiro deveria ser para valorizar os professores, porque todos os países que desenvolveram a educação começaram pelo salário dos professores. Né? Como é que eu posso pedir para alguém ser pesquisador se eu não dou a ele... Eu tenho que pagar horas para ele pesquisar. E tudo bem que eu sei que educação tem muita coisa que a gente faz de graça e tudo, mas tem um limite. Tem um limite. Para eu pegar um professor, para ele ser pesquisador, eu tenho que ter um dia, eu tenho que ter pelo menos 4 horas por semana, onde ele vai sentar, ler, estudar, fichar livros, fazer pesquisas, testar crianças, fazer alguma coisa, porque não é possível no sistema que a gente tem. Então, realmente não tem. Não tem. É uma profissão muito desvalorizada, eu ganho muito pouco. Um professor ganha um salário de um trabalhador braçal. Não é desvalorizando, não, mas é que existe a realidade. Né? É uma pessoa que está educando as crianças, o futuro do seu país, como é que ele vai ganhar igual ao servente? Mas é um fato, entende? É um fato. Porque está tudo amarrado numa sociedade extremamente amarrada no público. Esse é um problema que nós temos. Só que nós temos aí novos 20 anos de público. Então, só Mas resta... às vezes eu penso que até o público vai sentir falta de professor, porque esses professores não vão passar nos concursos. Com certeza. Então, não vai ter professor nem para o público. Então, é uma coisa, porque eu vejo as escolas técnicas do governo, elas são muito boas. Aí tem, ou pelo menos são razoáveis, né? E eles colocam lá biotecnologia, sei lá, logística, algumas mecânicas. Minha filha hoje estuda numa dessa. Aí agora botam multimídia, que não ensina nada. A própria Filipa diz, eles passam o dia no celular, não tem professor, não tem material, não tem uma câmera fotográfica, não tem mas não nada. tem mesmo. Professor dessa área aí não vai ter. E Não tem nem aí de eu música. penso assim, por que não investir nessa juventude para querer ser professor? Vamos fazer aqui um Está tudo técnico. amarrado, amiga. Está tudo amarrado, entende? Se você não quebra, é um sistema muito maior, Sibeli. Não é uma questão, né? Por exemplo, eles fizeram o Fundeb. O que era? Dar dinheiro para aumentar os salários dos professores. Não muda. Não muda. Porque é uma performance geral da sociedade. Eu tenho que quebrar com isso. Por exemplo, uma das propostas que aparece assim na minha, né, que eu venho pensando há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos, né? Porque até meu pai ainda era vivo, então é mais de 10 anos, né? É o voucher da educação. Mas se eu disser isso, eu vou ser enforcada na Praça Portugal. Entende? Porque isso acaba com o sistema público. Entende? Porque se eu der dinheiro, tá aqui, mãe, você tem R$ 1.000 para pagar a escola. Um menino na escola pública no Brasil custa mais de R$ 4.000 por mês, tá? Aí eu pego, dou R$ 1.000 e dá para 4. Isso eu estou chutando, tá? Porque deve ser mais. Aí eu dou, tá aqui, mamãe, você tem 3 filhos, está aqui R$ 3.000. Vá no mercado e escolha a escola que você quer para o seu filho. Sibeli, em um ano, as escolas
melhoraram a qualidade, compraram materiais para competir, apareceram 200 mil escolas competitivas, os professores melhores vão ganhar mais, porque vão ser chamados pelas escolas, que as escolas vão chamar. Venha você, porque eu quero pegar um maior número de alunos. E acaba essa bosta, desculpa a palavra, essa porcaria da escola pública. E é um lixo. Por quê? Porque os professores não vão dar aula, Sibeli. A gente viu na pandemia, vamos ser sinceros, não vamos mentir para nós mesmos. Na pandemia, os públicos não queriam voltar a trabalhar, entende? Você vendo o amor com que os nossos professores lá na Escola Nova fizeram a pandemia, eu fico emocionada, entende? Gravaram, contaram histórias, se refizeram, se recriaram, entende? Se transformaram em atrizes, em atores, em músicos, e uma coisa linda, entende? Para dar atenção àquelas crianças dentro de uma metodologia específica, entende? Ah, tu acha que o público fez isso, meu amor? Fez não! Disse que não ia passar bem até logo, e quando voltar, a gente faz uma recuperação. Existe recuperação, Sibeli? Você que sabe Piaget aí, existe recuperação? Como é que eu recupero a operação concreta? O menino tem ou não tem? Ou eu desenvolvo ou não desenvolvo? Não tem treinamento para operação concreta. Então, o que está errado? Você está entendendo? Que é o sistema. Quando esse sistema, entende? De que o público vai resolver, que o governo tem que dar educação para todo mundo, porque até a relação dos pais com as escolas privadas são contaminadas por esse sistema. Eles acham que deveria ser de graça, então eles tratam mal. Eles não vão para as atividades. Eu vejo, por exemplo, às vezes eu via, né, quando eu estava lá na frente da escola, aí o Ministério Público reclamava do material, não sei o que lá que eu pedia, e aí a mãe levava, sabe o que ela levava? Todas as crianças cortando com tramontina, que era a tesoura que eu comprava, e ela levava uma vagabunda que não cortava nada. Ela leva pior massinha, ela leva o hidrocor vazio, ela leva o lápis que quebra a primeira rodada, entende? Ela leva o lixo, porque a relação com a escola é ruim no Brasil, porque o sujeito acha que o governo tinha que dar, e o governo não vai dar para todo mundo, porque o que ele dá, a mãe não quer, porque é vagabundo. Por que a mãe fica implicando com o privado em vez de ir para o público? Porque é uma porcaria o público. Então, não adianta dizer que é bom, não convence. Porque se não me convence, não convence a mãe. Por que eles não convencem a mãe de botar todo mundo no público? Porque o governo tinha que dar escola para todo mundo, mas não dá. Né? Então, minha filha, se não quebrar essa estrutura, mas isso, meu amor, eu não vou estar viva para ver. Mas se acontecer, se um dia tiver um voucher em educação e acabar esse sistema público vagabundo e a gente começar a trabalhar em escolas privadas de alto nível, com professores ganhando muito bem, porque vão ser competitivos no mercado, lembrem-se de mim, tá? Mesmo eu morta já. Vocês, Adriana, bem que dizia isso, bem que a Adriana dizia isso, bem que a Adriana previu isso, porque é muito longe de nós isso. Mas só tem essa saída. Muda, tira o sistema e muda, faz uma revolução. Olha, eu fico imaginando o número de escolinhas abrindo em toda esquina, né? Com pessoas estudando, procurando ser melhor, tratando bem as mães, tratando bem as crianças, fazendo o diabo para conseguir os votos, para conseguir os alunos. E quem for melhor, vence. E é isso que a sociedade é assim. Sabe por que o advogado ganha bem? Porque quem é melhor, vence. Né? Quando você vai procurar um advogado, você procura o melhor, meu amor. Quando você vai... Eu fui fazer essa cirurgia no olho, eu fui na melhor. Né? Aí eu fui ali no hospital da Unimed, fiquei pasma. É um hospital de primeiro mundo. Parece que está entrando num filme americano. A mulher fez o meu olho, depois, quando tirar os esparadrapos, eu vou mostrar a vocês. É assim uma obra de arte, tá? E ela vai ganhar mais clientes. Vai, ué. Qual o problema dela ser rica? Qual o problema dela ganhar dinheiro, se ela é boa? Entende?
O ruim é que nós não podemos pagar, mas se houvesse a possibilidade de muitos, eu procuro uma mediana, eu procuro uma mais ou menos, e tudo, então o mercado ficaria. O problema do brasileiro só pensa em coisa pública. Todo mundo só pensa que o governo tem que dar, o hospital tem que ser público, a médica tem que ser público, tudo tem que ser público. Então não funciona. Quem está falando aí? Eu. Fala Essa aí. discussão, eu acho que ela tem mais pano para as mangas, viu? Ela está Tem, muito razão, colocada de uma forma. Eu vou voltar ao Piaget, eu acho que ela precisa ser fundamentada com pesquisa. com Essa certeza. discussão da relação público-privado, onde Eu funciona, não onde vou funciona. entrando por aí, porque, na verdade, o que eu Mas, fiz assim, é porque o que a eu Sibéria tem uma compreendo, preocupação que ela acha que vai ter uma solução, e não tem, viu, El? o que Porque eu eu com compreendo é assim, 72 o anos público ele e não tem como nunca deixar de vi, existir. Em todas como não as vai deixar de sociedades, existir, mas ele é não são. pequeno, ele é Em todas as pequeno. experiências de agrupamentos humanos, tem a iniciativa privada e tem o Estado que dá conta de determinadas demandas. Isso aí é um fato Exato, mas histórico ele pode ser bem pequenininho, comprovado. viu? Agora, a questão da qualidade e o que compete ao Estado atender e o que compete ao privado atender é uma discussão que, como eu já disse, tem panos para as mangas. Tem. Dá panos para as mangas. Eu acho que assim, com todo respeito às duas redes, tanto a pública como a privada, nós temos um equívoco de educação hoje no país que vai para além de quem oferece, que é o que está sendo oferecido e a forma como está sendo oferecido. A gente estava tendo uma conversa hoje sobre a inteligência artificial. Tem um aplicativo que você diz como é que quer o texto, de quantas linhas, de quantos parágrafos, abordando quais temas, e o aplicativo já escreve o texto todo. E uma colega estava dizendo, mas aí vai ter que ter um aplicativo para fiscalizar as dissertações, as teses de mestrado e de doutorado. E eu dizia a ela, não vai ter que ter esse aplicativo. Vai ter que ter uma mudança no sistema de comprovação de quem tem ou não conhecimento, de quem plagiou do Google e de quem produziu com seu próprio conhecimento. As escolas precisam se modificar, precisam botar os meninos para experimentar. As universidades precisam mudar esse modelo de comprovação de tese. Eu acho que vai se aproximar muito mais do que está acontecendo já, por exemplo, com quem cria tecnologias de organização, de desenvolvimento de algumas políticas sociais, por exemplo. O problema é que o pessoal escreve uma tese, estuda um tema e escreve uma tese de doutorado e não tem uma aplicabilidade, diferente, por exemplo, do que um Lauro fez, que ele pesquisou, estudou, criou uma escola, aplicou, mostrou que dava certo. Pois é, você falou exatamente o ponto. O Lauro fez tudo isso porque era no privado, tá, amigo? Não, Meus 5 livros foram escritos também no privado. Tá? Você tem que ver que isso tudo é mas acadêmico. uma outra condição de organização social poderia ter sido no público. Por exemplo, a Suíça oferece o público. É melhor de ficar para outro dia, porque uma temática que dá pano para as mangas, como eu disse. Eu não posso hoje pensar o que eu penso livremente no Brasil. Ninguém está livre hoje no Brasil. Fugiu o som, Adriano. Para pensar o que quiser, né? Então, eu acho que é bem complicado isso daí, não é uma coisa simples, não. Bom, gente... mas não vai deixar de existir nenhum nem outro. Não tem como, na organização social, eu sei que eu escrevi o público e o privado. Eles vão coexistir sempre. Eu acho que a gente tem aí várias discussões. Eu acho que o texto levanta questões, principalmente da autoestima e da perseverança de ser professor, né? Quando eu li, eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Dentro da universidade, eu já terminei faz muito tempo, ninguém me passou esse amor pela pesquisa. Eu tenho que
eu tenho que dar um jeito, eu que estou dentro da escola, de passar esse amor, de passar esse desejo, de mostrar que é importante para os professores, sei lá, e esse grupo de estudo está fomentando isso, que é para a gente estudar e acreditar que pode fazer o diferencial na vida, né, dos nossos alunos e tudo. Ao veio político, a gente vai discutindo aí, Porque não tem como, Paty, fugir do veio político. Por quê? Não. Porque o livro é político. Eu escolhi ele porque ele exatamente ele mostra, né, 3 momentos, 2 momentos com Piaget e um conosco, né, da evolução da pedagogia, do que é educação e o que está. Então, realmente, vai pipocar aqui os temas políticos, a gente vai se perdoar uns aos outros, e vamos brigar aí por mais tempo. Adriana, a política... Até porque tem aquela máxima da unanimidade burra, né? Não, e outra coisa, a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que a política faz parte do ser humano. Se a gente não levantar essas discussões, vai ficar no blasé, vai ficar só no... A gente tem que sair incomodado, tem que sair se perguntando o que é que pode fazer mais, porque isso é política. Eu estou colocando essa pré-existência que vai existir. Enquanto existir sociedade, vai existir a coexistência do público e do privado. Nós nunca vamos ter um comunismo e nunca vamos ter também uma sociedade onde a iniciativa privada garanta tudo. Não tem isso. Todos os lugares tem que ter o público e o privado. O importante só é saber em que medida cada um entra, para que você tenha uma... Por exemplo, os países muito ricos, como Finlândia e tudo, pagam milhares de dólares e não sei o que lá, os professores públicos. Mas porque estão tão ricos. Mas nos países pobres, a gente tem que pensar... Uma população também bem pequena, né? Uma populaçãozinha bem pequenininha. Mas o que eu quis dizer também, Adriana, é assim, que, por exemplo, o privado, hoje, se tratando de educação, nós temos experiências de grandes empresários da educação que fazem treinamento dos meninos, que não formam. Eu não estou defendendo o privado que está aí, não. O treino para atender a um sistema que está montado. De privado. Eu estou defendendo um conceito de privado, não isso aí. Isso aí que tem aí é lixo. Se eu não achasse que era lixo, eu não daria força para as pessoas abrirem pequenas escolas e crescerem com outras ideias. Né? Eu acho isso daí um lixo. O que eu digo é que, se investirmos um pouco no privado, se deixar o privado se expandir, se o governo, né, ajudar, em vez de pagar uma escola pública, pagar vários, massa, né, um monte de alunos para as escolas privadas, isso levanta os professores, levanta as metodologias, levanta tudo, porque vai poder haver competitividade. Nós não temos hoje, no privado, competitividade. Existem só 2 tipos de escola, os tubarões lixo, né? Que eu não vou dizer os nomes aqui, mas todo mundo sabe. Né? Tem 4 tubarão lixo aqui no Ceará. É um problema sistêmico. E as escolas pequenas, pequenas ainda ficaram com um problema, porque tem as escolinhas das esposas dos milionários. Todo milionário aqui, a esposa tem uma escolinha. Entende? Então, também a gente ainda tem essa. Então, as pessoas sérias que estão estudando, como a Sibéria está aqui, como a Patrícia está aqui, outros devem estar, tá no tacho, está entendendo? Está batalhando no tacho. Então, é com essas que são as que fazem pesquisa, que estudam, que querem saber, que procuram, que querem saber como é que testa uma criança, que querem estudar, que querem progresso, essas estão completamente emudecidas. Não estou defendendo esse sistema privado que está aí, não. Isso aí é porcaria. Não, ainda foi ótimo você falar isso. Eu tenho a oportunidade de falar das esposas e dos donos, os grandes donos de escola, que fazem essas escolas de passar em Enem, né? De passar em não sei o que lá. Quem quer lá saber que 4 meninos entrou e 4 meses. Vai passar em... Eu fico pasmo com alguns argumentos, só interrompendo um pouco, Adriano, para ilustrar o que tu está falando. Vai vir um ITA para cá. Aí sabe qual é o argumento? Melhor ITA do mundo. É que os cearenses estavam passando muito na seleção do ITA.
aí vão trazer um ITA para cá. Não é esse o argumento, não é Não. para ser esse o argumento, né? É para dizer que quem for para mim, eu tenho um vídeo aí que vai sair naquele meu bloco que não é aqui para esse live, porque essa live é mais Piaget e estudo, mas eu estou fazendo uns pequenos vídeos no Instagram e eu botei o nome de Educação Sem Meias Palavras. Vai sair agora um sobre isso aí, os ITAs, o Enem, esse negócio todo. Tem dois, tem um sobre o Enem, tem um sobre a universidade. Tu vai me Entendi, matar assim, vai vir depois que um tu ITA for para para a cá, que é um universidade. instituto que vai contribuir com a formação dos jovens para fazer pesquisa e tal, e não sei o quê, na Aham, área de engenharia aeronáutica. aham. Não, o ITA vem porque os meninos daqui estavam passando muito no ITA. Ah, dá licença. Pois tá, gente. Fala Boa sério, noite. né? Fala sério, né, Helder? Fala sério. Boa noite e até daqui a 15 dias. Tá joia. Tchau, tchau. Adri, E aí eu quero dizer que hoje você estava mais inspirado ainda, viu? Então eu já estava danada, né? tava mesmo. Adri, Foi vamos muito esperando bom. todo mundo